Olá pessoal, tudo bem aí com você do outro lado? E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer ter você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado, sinta-se edificado através da palavra e fica comigo até o final, pois a palavra irá falar ao seu coração. E hoje, domingo abençoado, 7 de julho de 2024. Quando você está alinhado ao coração de Deus, suas orações nunca são em vão. Devocional 189 de 366. A leitura bíblica, Atos capítulo 19, palavra-chave, oração. E a palavra de hoje é o lugar secreto. Disse Jesus: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Mateus 6, versículo 6. Como está a sua vida com Deus? Você tem dedicado um tempo de qualidade para estar com Ele? Quando tomamos a atitude de estar com o Pai no lugar secreto, Ele cria uma atmosfera diferente e revela seus projetos íntimos ao nosso coração, porque este é o resultado da comunhão com Ele. Deus convida a conhecê-lo intimamente, conforme o versículo que lemos. Jesus indica aos seus discípulos que o lugar secreto é ideal para isso, mas especificamente é onde conseguimos estar a sós com Ele. Existem verdades que só serão anunciadas quando estivermos em secreto, pois no meio da multidão há muito barulho e distração. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer o que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer que a vontade de Deus seja feita na terra. Hoje, a vida é muito ativa. A todo momento chegam novas notificações em nosso celular, algo acontece ou alguém nos chama. Em meio de tanta agitação, muitas vezes a voz de Deus não é ouvida. Isso evidencia ainda mais a necessidade de nos desligarmos de tudo para nos conectarmos a Deus. Eu convido a todos os dias de separar um momento para estar a sós com Deus Pai. Silencie as notificações do seu celular, ouça uma música que conecte a Ele e simplesmente abra seu coração. Fale, mas também deixe-o falar. Esse hábito pode transformar sua vida por completo, pois você terá a resposta para suas dúvidas e será impulsionada ao seu propósito. Saiba que onde você semeia a oração, sempre haverá colheita da manifestação do poder de Deus. Amém? Sempre haverá a manifestação do poder de Deus na sua vida quando você o buscar de todo o seu coração, quando você colocar um louvor e meditar, entrar no seu quarto em secreto e orar a Deus e colocar seus joelhos no chão, ou deitado, ou em pensamento. O importante é buscar a Deus enquanto é tempo. Amém? Vamos para a leitura do Atos 19. Enquanto eu pego minha Bíblia para nós lermos Atos 19, aproveita, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhe dessa palavra que venha falar nos corações das pessoas, para que elas sejam abençoadas. Amém? Atos 19. A terceira viagem missionária de Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse: recebeste-vos já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nos que após que havia de vir, e isto é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos,
veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Esse era ao todo uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e os enfermidades fugiram deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Eu conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido tinham confessado e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Ásia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vos bem sabeis que esse ofício temos a nossa prosperidade? E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneraram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios! E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo, mas quando a conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse:
Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e as procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma coisa demandais, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Amém? Lemos do versículo 1 ao 41 do Atos, capítulo 19. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe esse domingo grandemente e nos veremos amanhã, sendo assim se Deus permitir. E obrigada por me acompanhar até o final dessa devocional. Fiquem com Deus.